e Salvador Jesus Cristo. Como os irmãos podem ver, Pedro estava preocupado com o crescimento dos crentes. Porque não é normal uma criança nascer e não crescer. Os pais ficam preocupados, vão ao médico, porque eles vão ver que tem alguma anomalia na saúde daquele menino ou daquela criança que não está crescendo espiritualmente, crescendo fisicamente falando. Deus também vê como anomalia se nós não crescermos espiritualmente falando. E vou dizer para vocês, há muitos meninos na igreja, às vezes pessoas com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, que espiritualmente ainda não cresceu devidamente. Quem não cresce espiritualmente dá um trabalho para a igreja, normalmente. E nesse primeiro domingo do ano, eu quero sugerir 4 maneiras que nós temos na palavra de Deus para crescer no aspecto espiritual. 4 maneiras ou 4 sugestões para crescimento espiritual. Primeiro, ler a Bíblia. Se a gente não ler a Bíblia, não vamos crescer espiritualmente falando. É básico para o crente crescer, aprender, caminhar rumo à maturidade espiritual, ler a Bíblia. O pregador do século passado diz o seguinte: olha, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Quando nós não temos prazer na leitura da palavra de Deus, algo está errado com a gente. Porque o crente genuíno, o crente espiritual, o crente novo convertido, ele tem uma sede descomunal pela palavra de Deus. Ele quer ler. Toda hora que tem uma folgazinha, está querendo ler. E por isso ele cresce. Qualquer pecado que entre em nossas vidas, a gente perde o prazer de ler a palavra de Deus, a gente perde o prazer de vir na casa do Senhor, a gente perde até o prazer de conversar com os irmãos, porque o pecado nos afasta desse livro, ou ao contrário, esse livro nos afastará do pecado. Quem disse essa frase foi um pregador norte-americano chamado Moody. Ele disse essa frase. Então, o primeiro lugar que nós precisamos para crescimento é o quê? Ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Há um texto em Atos 17, versículo 11, na igreja dos Bereenses, que diz que Paulo pregava ali, e quando chegava em casa eles iam conferir, e o Espírito Santo chama eles de nobre. Esse de Bereia, diz o Espírito Santo, eram mais sábios do que o de Tessalônica, porque ouvindo a palavra, chegava em casa, eles iam examinar para ver se Paulo estava de fato correto. Portanto, ler a Bíblia é uma forma simples, mas eficaz de crescer espiritualmente falando. No Salmo 119 e versículo 18, vamos ler? Salmo 119, versículo 18. Quem sabe você vai ser mais rápido do que eu. Abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista fez essa oração, ele queria
descobrir as maravilhas da lei de Deus. E ele ora: Senhor, abre meus olhos, para que eu tenha entendimento, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo quer ler a palavra de Deus, quer que a luz da aurora divina o atinja, para que ele veja cada dia dias perfeitos, dias melhores. Segundo lugar, escrever a Bíblia, escrever a palavra de Deus. A gente pode olhar em Deuteronômio capítulo 6, versículo 9. Deuteronômio 6 e versículo 9. Escrever a Bíblia. Certo crente novo perguntou para mim, lá em Governador Valadares: irmão José Antônio, como eu posso, ou qual a melhor metodologia de crescer espiritualmente falando, ou que eu posso entender a Bíblia? Eu falei que com ele: escreve a palavra de Deus. Ele comprou um caderno desses de 20 matérias. 3 a 4 anos depois eu perguntei: onde você está? Eu estou no livro de Números. Estou devagar, mas vou chegar lá. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus recomenda, nesse capítulo 6 de Deuteronômio, do versículo 6 ao 9, escrever a palavra de Deus, para que possamos crescer espiritualmente falando. No capítulo 17 do livro, ele faz previsão para o povo de Israel quando fosse escolher um rei. Ele diz: olha, que esse rei não escolha para si muitos cavalos, não encha sua casa de mulheres, não enche para si seu tesouro de ouro, mas que ele tenha um translado da lei e que ele a escreva, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus. Se a gente quer aprender a temer a Deus, é ler a Bíblia, ler a palavra de Deus todos os dias, e para gravá-la melhor, escrever. Os entendidos dizem que quando eu escrevo algo, vale por 11 leituras. Quando eu escrevo um versículo da palavra de Deus, é como se eu tivesse lido ele 11 vezes. E eu tenho essa prática, há muitos anos que eu faço isso. Eu pego folha de cartolina, corto ela toda em pequenos cartõezinhos, e eu escrevo 6 versículos, e eu determino comigo: vou gravar um por dia. Aí você repete, você escreve 10, eu escrevo 10 vezes, e depois eu saio com ele no bolso, dentro do ônibus, na fila de banco, qualquer lugar que eu estiver, eu trago aquele versículo para a palma da minha mão, aquele cartãozinho para a palma da minha mão, e vou repetindo. Quando chega a noite, eu deito no sofá da minha casa, eu vou meditar na palavra de Deus. Irmãos, vocês não sabem quanto isso é poderoso. Você gravar a palavra de Deus na sua cabeça, depois você medita. Ela está aqui na sua cabeça. Na medida que você medita nela, ela vai descer para os seus tecidos espirituais. É aquilo que os entendidos na língua original chamam, que a palavra de Deus escrita é logos, é a palavra, é o verbo, é logos. Mas quando você medita nela, que ela começa a fazer parte da sua vida, é rema. Ela agora vai fazer parte da sua vida, vai descer para o seu coração, vai formar hábito ou hábitos, e você vai começar a praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Primeira sugestão, portanto, é ler a Bíblia.
se nós quisermos crescer nesse ano de 2026, certo? Ler a Bíblia. Segundo, escrever a Bíblia. Eu tenho uma cunhada que já escreveu a Bíblia todinha, está escrevendo pela segunda vez, e uma outra cunhada minha lá em Porá está escrevendo também. Não é fácil, é 5, 6 anos para escrever a Bíblia toda, mas é glorioso. Naquele jornal hoje, o César Tralli notificou e anunciou uma comunidade batista em Goiânia, que o pastor dividiu a Bíblia para os irmãos, 66 livros, um livro para cada irmão ou para cada irmã, e dentro de algum tempo ele reuniu todos os livros, encadernou, e a Globo foi lá e entrevistou aquelas pessoas, e cada irmã estava com um sorriso de canto a canto da boca, satisfação por ter escrito um livro da palavra de Deus. 66 pessoas reuniram, a Bíblia toda estava ali. É um bom exercício para fazermos aqui, não é? É uma boa coisa para a gente fazer aqui. Eu não sei se aqui tem 66 pessoas, mas um livro para cada pessoa, escreve aí. Não importa quanto tempo você vai gastar, se 1 mês, se 2 meses, se 3 meses, se 1 ano, 2 anos, mas daqui a algum tempo queremos reunir e fazer algo, encadernar algo maravilhoso, que é a palavra de Deus, para nós aqui escrever. E Deus fala: escreve-as nos umbrais da sua porta, para que ao entrar dentro de casa você possa ler, ao sair você possa ler. Escreve na testa. O judeu tinha algo chamado filactério, se não me engano, que ele colocava, sabe aquele lutador de Kung Fu que marra um negócio assim na cabeça? E ele escrevia ali a palavra de Deus. Um estava lendo na testa do outro algo da palavra de Deus. Irmão, isso é glorioso, isso é maravilhoso a gente fazer isso. Terceiro lugar, compara a Bíblia com a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Compara a Bíblia com a Bíblia. Se você lê um texto bíblico, procura fazer reflexão, procura meditar e te perguntar: há algum outro lugar na Bíblia que esclarece esse texto? Olha ali, os quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Geralmente em cada versículo da Bíblia aqui, ou em muitos versículos da Bíblia, cita alguns versículos que esclarecem aquele versículo, chama-se referência. E nós podemos, portanto, comparar a Bíblia com a Bíblia. Alguém disse que um texto fora do contexto é pretexto. Há o contexto chamado imediato, 10, 15 versículos vem antes daquele texto que você leu, e 10, 15 versículos depois, chama-se contexto imediato. Mas toda a Bíblia é um contexto de um texto que você está lendo. E além do contexto bíblico, há o contexto histórico, há o contexto geográfico, há o contexto temporal, há o contexto de costume. Se você interpretar a Bíblia dessa forma, você vai virar um gigante espiritual, porque você está fazendo a interpretação correta, segundo os estudos bíblicos. E em quarto lugar e último, irmãos, medita na palavra de Deus. Não apenas estuda, não apenas leia, não apenas escreve a palavra de Deus, o qual já é muito bom, mas procura meditar na palavra de Deus. Salmo 1, verso 2. Salmo 1 e versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, por favor. Josué.
Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Um missionário que nos visitou no seminário, chamado Geraldo, ele não era brasileiro, e ele trabalhava entre os índios, não sei qual tribo que ele trabalhava aqui agora. Ele confidenciou para nós: se o missionário, depois que o índio se converte, se o missionário não tomar cuidado, o índio passa ele em sabedoria espiritual, vai saber mais do que ele. Por causa disso, eles estão andando em lugares propícios, mata, lugares verdes, lugares que não tem o barulho da cidade grande, carro, televisão, etc. E ali eles aprendem a meditar na palavra de Deus, naquele ambiente, no habitat que eles estão. E eles crescem muito espiritualmente falando. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Vamos ler? Eu acho que é 1 Timóteo mesmo, capítulo 2, verso 15. Capítulo 4, verso 15, por favor. Eu errei. Capítulo 4, verso 15, isso. Medita nessas coisas, disse o apóstolo Paulo para o seu filho espiritual, Timóteo. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso, para que o teu aproveitamento seja manifesto. Há uma tradução que fala em progresso. A pessoa que medita cresce. Todo mundo pode ver que aquele jovem ou aquela jovem, ou aquele irmão, aquela irmã, que agora medita na palavra do Senhor, está crescendo espiritualmente falando. Muitas vezes a pessoa impressiona o pastor, impressiona a sua comunidade, porque cresce espiritualmente quem medita na palavra do Senhor. Eu costumo falar que meditar na palavra de Deus, há duas imagens que nós podemos colocar aqui. Uma delas eu conheço de perto, é os bois. Você passa perto de uma manada de boi à noite. Eu fui criado até a idade de 14 anos na roça, e eu vi isso várias vezes. Os bois podem estar deitados, mas nunca a boca parada. São animais chamados ruminantes, que tem 2 buchos. Eles comem durante o dia todo e jogam para um bucho grande. Durante a noite volta aquilo para a boca e vai ruminar, e depois joga para um bucho pequeno, aonde o corpo vai fazer aproveitamento. Dizem que também o camelo é a mesma coisa, chama animais ruminantes, que tem 2 buchos, 2 depósitos de comida. Durante o dia pasta a valer, vai jogando o bucho grande. Durante a noite volta aqui para a boca e vai ruminar. É o que Deus quer que o crente faça. Deus não quer que apenas nós tenhamos a palavra dele na cabeça cheia de Bíblia. Não, isto é bom, mas ainda é pouco. Deus quer que a gente para e medita na sua palavra, para que ela possa introjetar dentro das nossas almas, virar estilo de vida, e a gente poder obedecer ao Senhor. Portanto, irmãos, 4 coisas que Deus quer que façamos neste novo ano para crescer espiritualmente falando. Eu gostaria que cada um de nós nesta noite nos auto-examinasse e nos perguntasse: como tem sido o meu crescimento espiritual no reino de Deus ou na igreja? Como tem sido? Eu tenho crescido? Se eu não tenho crescido, onde eu estou falhando? Estou lendo a palavra de Deus todo dia? Estou priorizando a palavra de Deus todo dia? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós não crescemos porque nós não priorizamos a palavra de Deus, não priorizamos Deus. Às vezes nós não crescemos porque nós não dedicamos em escrever a palavra de Deus.
Às vezes nós não crescemos porque não comparamos a Bíblia com a Bíblia. Quem sabe comparamos a Bíblia com filosofia, com qualquer outro conhecimento mundano e humanista, mas não com a palavra do Senhor. Às vezes nós não crescemos, irmãos, porque a gente não medita. Nós não fazemos como boi, nós não ruminamos a palavra de Deus devagarzinho, parte por parte. Pega a palavra Bíblia e começa a pensar sobre ela. O que é que a escola dominical nos ensinou? Que Bíblia vem da palavra Biblion, e que vai nos remeter a pergaminhos do passado, não é? Que era rolo que tinha na sinagoga. Capítulo 4 do livro de Lucas diz que Jesus, ao chegar na sinagoga, subiu no púlpito, foi para frente e pegou um rolo de Isaías 62. Lá fala livro, porque é moderno hoje falar livro, né? Mas naquele tempo era um rolo. Pergaminho chegava a ter 9 metros de comprimento, os maiores. Eles eram feitos de papiro, da onde vem a nossa palavra papel, ou então feito de couro de animais, escrito ali, trabalhado e escrito ali, e enrolava aquilo num pedaço de pau e colocava nas bibliotecas. Portanto, irmãos, precisamos fazer isso, esse exercício espiritual, ler a Bíblia, escrever a palavra de Deus. Eu sempre fiz isso na minha vida. Comparar a Bíblia com a Bíblia. Há muitos pregadores que cometem erro, eu já vi muito isso. Eles estudam um texto bíblico e vai no comentário bíblico. Comentário bíblico é revelação de segunda categoria. Primeiramente, procura na Bíblia esclarecer aquele texto que vai pregar. Em terceiro lugar, você procura homens de Deus consagrados que trouxeram iluminação sobre aquilo, mas não em primeiro lugar, é depois. Come a palavra de Deus, medita nela, você vai ver como a sua alma vai ficar forte. Jesus disse certa vez no capítulo 4 de Lucas, versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que é que eu aprendi com esse texto? Eu aprendi o seguinte: o corpo humano precisa de pão para viver. E como diz o ditado, saco vazio não para em pé. Se a gente não comer um dia, você vai sentir fraqueza. Quem sabe vai até ter problema de cair, certo? Se você não comer 2 dias, você vai para a cama. Se você não comer uma semana, você tem que ir para o hospital para tomar soro. Você não vai aguentar. Agora, como queremos ter vida espiritual sem comer do pão da vida, Jesus Cristo, e da sua palavra? Como queremos? Há muitos crentes cambaleando, que não está parando em pé espiritualmente falando. Quando o pecado chega, os induz facilmente. O temor do Senhor já foi embora há muito tempo, porque é a palavra de Deus que nos traz temor dele, é o conhecimento do Altíssimo. Se nós queremos ser crentes vencedores, ou mais do que vencedores, como diz a palavra de Deus, nós precisamos nos pautar pela palavra de Deus, lê-la, meditar nela, decorar a palavra de Deus, fazer estudo bíblico, e não apenas ficar na superfície dela. Ler é apenas superficial. Eu costumo falar que se você descobrir, se você tem um alqueire de terra, suponhamos assim, ou uma pequena fazenda, e você descobrir que ali tem diamante, você achou algumas pepitas na beirada do rio, você vai falar: opa, essa terra aqui tem diamante, ou tem ouro, porque eu achei algumas pepitas no solo, em cima do solo. Certamente embaixo tem mais diamante ou tem mais ouro aí, certamente tem. O que você vai fazer? Você vai contratar alguém que tem um trator? Ou você vai no Banco do Brasil e penhora a sua terra e compra um trator?
você vai cavar, você vai chamar algumas pessoas especialistas, até você achar a jazida de ouro, aquilo que você precisa, certo? Você não vai cavar com as mãos. A mesma coisa quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos de uma chave bíblica, de um dicionário, de um comentário bíblico, quem sabe de fazer um curso de teologia, para aprender a aprofundar-nos na palavra do Senhor, buscar ferramenta, buscar metodologia, para aprofundar nos estudos da Bíblia. São ferramentas, é a pá, é a picareta, é um enxadão, é um trator, você vai alcançar, certo? E pela graça de Deus, Ele nos faz revelação da sua palavra. Se Ele nos vê empenhado, Ele vai revelar dia a dia para nós, na sua palavra, como aprofundar nos estudos. E cada dia esse crente será um crente pujante, alegre. Vai chegar perto do pastor e falar assim: pastor, eu estou querendo trabalhar, tem alguma coisa que eu posso fazer? Pastor, eu quero pregar, pastor, você pode me ensinar como ir para frente e pregar, perder a minha inibição? Certo? E esse crente vai dar trabalho ao pastor no outro sentido, no sentido de arrumar trabalho para ele fazer, e não apenas ficar em casa, quem sabe, curtindo depressão, ansiedade e um monte de outras coisas que nos atrapalham caminhar a vida espiritual. Irmãos, que Deus nos abençoe. Esse é apenas o primeiro domingo de 2026, mas que a gente aprenda a ler, escrever a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Amém?